A gente vai ao vivo agora para a Asa Norte com a Érica Leal, que vai contar para a gente como é que está a movimentação no prédio da Asa Norte, onde um motorista atingiu a central de distribuição de gás somente, de gás de cozinha nessa madrugada. Olha a cena aí, câmeras de segurança mostram. Chegou com tudo, atravessando o estacionamento, batendo nos carros que estavam estacionados, subiu na calçada, invadiu a central de distribuição de gás da quadra inteira e atingiu outros carros do outro lado. Prejuízo enorme. Érica Leal está lá agora, sem enrolação. Conta pra gente qual é a cena aí. Isolamento, muita gente presa sem poder sair. Há risco ainda de vazamento de gás, Érica? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos acompanham no DF no ar. Olha, não há risco de vazamento de gás, até porque isso já foi feito, né? Já foi desligada a central, até porque ela abastecia o bloco B. Agora, a cena de momento, já eu trago mais informações sobre o gás, mas já respondendo a cena de momento, é que a perícia acabou de chegar e isolou a área. Foi realmente um estrago e tanto. Pelo menos 3 carros foram atingidos. Um deles é este aqui, Neila. Olha só a situação, a gente vai se aproximar apenas daqui perto, já que a perícia vai isolar aqui o local nesse momento, mas olha só, a proprietária do veículo acredita até em perda total, porque atingiu o motor. Antes de continuar aqui a mostrar, tentar mostrar aqui a cena, o pessoal da polícia pediu, né, que a gente se afastasse. Eu vou mostrar para você de onde veio este carro. Olha só, a gente tá aqui se aproximando, tá vendo aquele carro ali perto da banca de revistas? Segundo testemunhas, era por volta de 4h40 da manhã, quando 3 homens estacionaram dentro de um outro veículo, não é esse aqui, né? Claro, é o outro ali que bateu, a gente vai mostrar novamente daqui a pouco, mas eles estacionaram justamente onde está aquele carro. E estariam bebendo, discutindo, conversando com o carro ligado. De repente, do nada, o carro veio acelerado, subiu o meio-fio, subiu esse outro meio-fio, passou por aqui, subiu um terceiro meio-fio e atingiu todos esses carros. A gente tinha um depoimento inicial de que o carro teria simplesmente deslizado ou teria também haveria tido uma troca, né? O pessoal que dirige aí os carros elétricos teria trocado o pedal, mas é uma tese assim que vai só mesmo a polícia vai confirmar, porque afinal de contas, olha o tamanho do estrago, foi preciso passar aí por 3 calçadas até atingir esses 3 veículos aqui do outro lado. Olha só o estado desse carro, né? A gente nota aí a tamanha destruição, né? Ainda pegou, além dos carros, essa parte aqui onde fica o gás, né? Que abastece o bloco B. E a situação realmente é uma cena aí assustadora, né? Pela violência. Muitos moradores passaram aqui por mim agora há pouco, dizendo que, poxa, eu tenho o costume de estacionar justamente nessa vaga. O dono deste veículo aqui, falou para mim agora há pouco que ele estava agradecendo a Deus quando encontrou uma vaga, mas infelizmente, olha só o que aconteceu, né? Nós vamos conversar agora com a síndica do prédio. Claro, a polícia está pedindo para que a gente se afaste, né? Porque eles acabaram de chegar, estão delimitando a área, mas o fato é que nós vamos tentar conversar agora com a síndica deste prédio. Este prédio é abastecido, né? Os moradores têm o abastecimento de gás por meio daquela central ali. Kelly, muito bom dia. Me conta o que aconteceu. Bom dia, Érica. Tudo bem? Esse Volvo preto, ele chegou na nossa quadra, desceu por volta de 4h40 da manhã, colidiu com a placa de sinalização de trânsito que está ali caída. Em seguida, ele pegou o carro prata que estava estacionado, tirou do estacionamento, jogou para trás, passou pela nossa central de gás, arrancou toda a nossa central de gás, fazendo com que o gás começasse a sair, colocasse em risco todos os nossos moradores, né? E em seguida ele pegou os 2 carros atrás. Estrago e tanto, né, Kelly? Só aguarda um minutinho aqui com a gente, que a Neila tem uma pergunta para fazer direto da redação. Diga, Neila. A minha pergunta é a mesma de todos os moradores que estão sem gás até agora. Existe uma previsão de restabelecer esse fornecimento de acordo com o estrago que está aí? O que dá para saber?
repassa a pergunta. A pergunta dela é provavelmente a pergunta de todos os moradores aqui que estão sem gás, né? Existe alguma previsão de restabelecimento do gás? Ainda não. O pessoal da Supergás Brás veio, né, que foi acionado. Eles cortaram o gás. Nós não temos previsão ainda de quando vai ser religado. É porque pela cena ali tá bem complicado e tem a perícia também, né? Isso, a perícia está vindo, né, para fazer a parte deles, a parte técnica deles, e a Supergás Brás só vai poder mexer a partir da hora que for liberado pela polícia. Teve aquele momento de bastante tensão entre os moradores, porque o cheiro de gás era muito forte, né? Inclusive, a gente conversou com alguns moradores aqui, que um deles, inclusive, dono de um desses veículos, disse que o cheiro era realmente bem forte, ou seja, tinha muito gás aí no ar, poderia, como você disse, colocar em risco todo mundo, né? Colocou, sim, em risco todos, não só aqui do Bloco B, como do Bloco C, que é mais próximo. Vazou muito gás, acho que metade do reservatório que a gente tinha. Nós tivemos que abrir as janelas, pedir para os moradores abrirem as janelas. O cheiro de gás muito forte na garagem. Nós tivemos que avisar todos de madrugada para que não descessem, para que não ligassem os carros, e tivemos que também, por orientação do Corpo de Bombeiro, a desligar os nossos elevadores. Quer dizer, muita tensão às 4h40 da manhã, né, Neila? Foi realmente aí um momento complicado para esses moradores, né? Eu tô curiosa aqui para saber quantos apartamentos tem nesse prédio, para saber a quantidade de gente que está sem gás, sem elevador. E ela falou que deve ter saído quase metade do gás, que é um gás que é pago pelo condomínio. Então, o prejuízo vai ficando maior cada vez que você vai contabilizando. Os estragos que ficaram. Vão ter que arrumar a tubulação. O gás que se foi perdido, então é um gás que você não vai ter mais, né? E as pessoas ainda estão sem elevador e sem abastecimento. Quantos apartamentos, só para a gente ter uma ideia, tem num prédio desse aí? E sem falar que foram 3 carros, né? Vou perguntar aqui para Kelly. Kelly, para ter uma ideia de quanto foi vazado de gás, de quantas pessoas estão desabastecidas, tem ideia do prejuízo em geral. Quantos apartamentos tem esse prédio? São 24 apartamentos. E o que foi nos informado pelo técnico da Supergás Brás, que a metade do reservatório saiu, né, de gás. E essa metade do reservatório seria equivalente a quê? Você tem essa noção? Não tem? Não, eu não tenho essa noção agora precisamente. Não tenho. O que eu posso dizer que foi um grande susto a todos. Tinha um condutor e 2 passageiros e todos estavam visivelmente embriagados. Eles estavam com cheiro de álcool. Eles estavam com os olhos vermelhos e a parte cognitiva deles, eles não conseguiam ter nenhum equilíbrio. Tá? Então, eles não falavam português, a gente tentou conversar com eles em inglês, eles não respondiam. Na hora do acidente, estavam os 3 conversando em inglês, mas na hora que nós fomos conversar, eles não falavam nada com a gente. O idioma que eles estavam usando era deles, né, que é indianos, né? E na hora que a gente acionou de imediato o Corpo de Bombeiro, acionou também a polícia. Quando os policiais foram fazer o teste de bafômetro, ele não quis, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e aí o policial deu voz de prisão. Ele se encontra agora na 5ª DP e está preso, né, e para ter a audiência para ver sobre fiança. E não é a primeira vez, pelo que nós ficamos sabendo, não é a primeira vez que ele colide por conta de embriaguez. Aqui na Asa Norte já é o 2º acidente. Caramba, né? Mais um acidente aí, mais uma situação provocada pelo consumo excessivo, né? Claramente de álcool. A gente está acompanhando aqui agora imagens da perícia, os moradores ali acompanhando a situação.
Kelly, eu volto a falar com você, vou acompanhar ali de perto também. Muito obrigada pelas suas informações. A gente está aí na luta também, junto com os moradores, até porque o prejuízo é bastante e o risco é muito elevado, né? Olha só o tamanho do estrago que foi feito aqui. Imagina se tivesse alguém passando no momento. 4h40 da manhã, horário aí que trabalhadores, né, começam a se movimentar para ir ao trabalho. Enfim, a situação realmente é complicada. 3 pessoas, então, embriagadas, segundo os moradores que viram, né, a situação, olhos vermelhos, cambaleando, falando em outra língua, inclusive, né, não se trata de brasileiros. Segundo as investigações iniciais, já é a segunda vez aí que provocam um acidente embriagados, então realmente é complicado. Vou tentar falar ao vivo aqui com um morador, dono de um dos veículos. Elson, você falou agora há pouco pra gente, né, um prejuízo muito grande. E detalhe, né, tinha acabado de voltar da oficina o seu carro. Ontem eu peguei o carro na oficina, achei uma vaga privilegiada, né, fiquei até contente que achei uma vaga boa no interior da quadra, falei, tá bem seguro. Aí pro destino, tive essa péssima notícia hoje. Como que foi? Quando você acordou, você sentiu cheiro de gás ou você veio pelo barulho, pela movimentação, pela imprensa? Por volta de 4h30 senti um cheiro forte de gás, aí fui até a cozinha ver se tinha algum registro aberto, não tinha. Aí voltei a dormir, quando foi por volta de 6 horas da manhã, o porteiro me acordou e falou que tinha acontecido essa fatalidade. Desci, pensei que era uma coisa simples, né, porque no interior da quadra, mas achei uma coisa assim absurda pelo estrago que fez. Como que ficou o seu carro? Vamos até ele ali para mostrar? Meu carro, eu penso que deu perca total, né? Porque é a frente que ficou. Um carro, apesar de ser um carro já com 8 anos de uso, mas é um carro conservado, olha como é que ficou o carro. Para mim, acho que deu perca total. E o dono do outro veículo, né, o causador desse estrago todo, ele chegou a se pronunciar, ele tinha condição de falar com você? Como é que foi essa comunicação? Eu estive na delegacia, o agente me falou que ele ia ficar preso, né, por embriaguez, mas a esposa dele falou que o seguro dele não cobre danos a terceiro, porém ele ia arcar com todo prejuízo. A esposa dele falou, a esposa que nem estava no local do acidente, mas ela respondeu dessa forma. Falou que ia arcar com prejuízo porque ele não estava em condições nem de... Enfim, estava preso, né? Ele foi preso, né? Foi pego aqui ainda cambaleando, olhos vermelhos, né? Difícil de acreditar na primeira versão da história, que teria simplesmente o carro teria deslizado lá da altura da banca da revista e atingido os outros veículos. Na verdade, pelo que se consta, é um carro elétrico. A segunda versão dita também é que haveria essa troca, né, de pedal e tudo mais, mas assim, é difícil de acreditar nisso por causa do tamanho do prejuízo, do estrago e pelas barreiras, né, que ele precisou enfrentar para chegar até aqui. O espaço é muito pequeno para ele adquirir uma velocidade tão grande, né, porque daqui até a banca tem mais ou menos 100 metros. E pelo estrago que foi feito, acho que menos de 100 quilômetros ele não estava, né, penso eu. E aí é mais um acidente provocado, com certeza, aí pelo depoimento das pessoas, por álcool, né? Excesso de álcool e volante, mais uma vez. E porém você vê que a gente não está livre de nada, porque no interior de uma quadra, onde ele teve que passar vários obstáculos, como você falou, 2 meio-fio, o cercamento do gás, e ainda atingiu o primeiro carro, atingiu o segundo carro, e com uma certa violência, né? Até porque a gente não está falando só, já é grande o prejuízo, mas a gente não está falando só do prejuízo para os donos dos veículos atingidos. A gente está falando de prejuízo para esses 24 apartamentos também que ficaram sem gás, um deles é seu, né? Não, e ainda podia ter um agravante, né? Porque o carro dele é elétrico e ele ficou exatamente em cima do cercamento de gás, com vazamento de gás. Poderia ter acontecido uma tragédia, realmente. E segundo os moradores, o síndico, a síndica, o porteiro, enfim, o cheiro de gás estava muito forte. Você testemunhou isso também, né? Muito forte. Quando eu acordei e vi que tá tudo fechado, o registro do gás, abri todas as portas, todas as janelas, achei muito estranho, né? Mas voltei a dormir, né? E agora fica com esse prejuízo aí, né? Infelizmente, né? Vai dar tudo certo, eu espero que eles honrem com a palavra e acerte o dano causado. Pois é, Neila, essa é a situação aí, momentos de aflição. Muito obrigada pela sua entrevista, tá? Muito obrigada mesmo. E é essa a situação, né? Moradores aí até confusos, né? Porque realmente é algo inacreditável, inesperado e é essa a cena. Olha só como ficou a frente deste carro, né? Esse é o carro elétrico que passou por cima aí desse cercado do gás, que acabou atingindo esses 3 carros também. Neila.
Érica, é admirável que ele não tenha se machucado, né? Que ele tenha podido ser levado direto para a delegacia, porque a gente viu que com o impacto da batida o airbag foi acionado. E se ele falou que trocou os pedais, você não tem justificativa quando você está embriagado. Quando você está embriagado, qualquer coisa pode acontecer. Se você confunde os pedais ou dá um problema no pedal e você está sóbrio, você tem um tipo de reação. Se você está embriagado, você pode justamente, por conta disso, confundir os pedais. Se tiver qualquer problema, você não tem reflexo a tempo para poder acompanhar. A gente está vendo a imagem ali resgatada, a velocidade que esse carro estava. Dentro de uma quadra pequena, com vários obstáculos, como disse o morador que teve o prejuízo do carro danificado. A gente vai passar o dia inteiro nessa história, até porque os moradores querem saber o seguinte: quando é que eu vou ter gás de volta? Quando é que eu vou poder cozinhar? Como é que vai ficar o dia? O prejuízo da turma que vai ter que comer fora, vai ter que gastar dinheiro, porque não tem como cozinhar porque está sem gás. Então, a gente vai ficar nessa história, Balanço Geral também vai acompanhar. Esse dia vai ser monitorado e a gente vai estar do lado dos moradores acompanhando essa trajetória dessa manhã de terça-feira que acordaram com esse susto, com gás cortado, prejuízo financeiro, carros danificados. E a pessoa que provocou esse acidente está na delegacia, vai passar por audiência de custódia para a gente entender o que vai acontecer com esse rapaz que gerou um prejuízo enorme para essa quadra e para várias pessoas. Érica, a gente está aqui até as 8h30. Se você tiver qualquer informação importante, aciona, a gente entra de novo. Do contrário, a gente tem o Balanço Geral para continuar informando você.